Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Teologia Básica. Nós estamos aí no nosso curso básico em Teologia, bem sintetizado. Estamos fazendo aí o nosso curso em 6 meses. Então venha estar conosco, venha participar. Você que já está aí se conectando conosco, seja bem-vindo, meu amado irmão, para mais uma aula sobre os profetas menores. Nós iremos falar mais uma vez, mais uma aula sobre os profetas menores. Vamos falar aqui sobre Obadias. Vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca dos profetas menores. Nós estamos com o nosso curso aí bem sintetizado, né? Estamos sintetizando aí o nosso curso para que você possa estar acompanhando. Então, seja bem-vindo, nossos amados irmãos. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso curso teológico. Nós estamos aí nessa campanha, nesse projeto Teologia para Todos. E nesse projeto aí nós estamos ministrando o nosso curso básico em teologia, que é realizado em 2 anos de sala presencial. E nós estamos ministrando aí em 6 meses, fazendo uma matéria por semana. Então, estamos realizando uma matéria por semana. Você que chegou agora, venha fazer parte aí conosco destas videoaulas aí, que está sendo uma bênção para a glória de Deus. Então, nesta noite, estamos mais uma vez fazendo essa transmissão. Deus abençoe, pastor Osmar, seja bem-vindo aí à nossa sala de aula. Pode se sentir à vontade aí para assinalar, fazer perguntas. Nós estamos iniciando a nossa terceira aula sobre os profetas menores. Já falamos na segunda-feira, já falamos aqui um pouco, ontem tivemos a segunda aula, e agora nós vamos aí para a nossa terceira aula. Então você que está chegando aí, vai se preparando, porque nós estamos aqui para falar sobre os profetas menores. E vamos iniciar a aula de hoje falando sobre Obadias. Então, meu querido irmão, vá se achegando aí. Nós já falamos acerca do profeta Oséias, já falamos do profeta Joel, já falamos do profeta Amós. E agora, nesta aula, nós vamos dar sequência aí com Obadias. Nós estamos seguindo aí a ordem cronológica da nossa Bíblia, da Palavra de Deus, né? A ordem cronológica dos livros, como eles estão colocados aí na nossa Bíblia, e nós vamos seguir esta ordem. Porém, a cronologia da atuação dos profetas é bem diferente, e nós fizemos aqui no nosso quadro 2 linhas do tempo. Tá? Nessas 2 linhas do tempo nós estamos mantendo em todas as nossas aulas, porque nós vamos encaixar todos os profetas menores dentro desta linha do tempo, e também posteriormente os profetas maiores dentro desta linha do tempo, para que você entenda o período que eles atuaram, como que estava a nação, aonde eles profetizaram, tá ok? Então faça aí essa linha do tempo. Se você já tem, vá anotando nela. Se você não tem, faça aí. Tá? Nós fizemos aqui esta linha maior de baixo, é a linha do tempo do reino do sul, reino de Judá, e a linha de cima, esta linha de tempo pequenininha aqui, é a linha de tempo de Israel, que é o reino do norte. No ano 930 houve a divisão do reino, o reino que era unido sobre o reinado de Saul, depois o reinado de Davi, após Davi o reinado de Salomão. Com a morte de Salomão houve a divisão do reino. Roboão reinou sobre o reino do sul e Jeroboão sobre o reino do norte. Houve os reis que antecederam no decorrer desta linha do tempo, mas nós não iremos falar dos reis neste momento. Os reis nós iremos falar em matéria próxima, mas hoje nós estamos dando seguimento aos profetas menores. Então nós iremos colocar os profetas nesta linha do tempo. Já colocamos aqui o primeiro profeta, Oséias, segundo a ordem da Bíblia, do livro bíblico, né? Então vem Oséias,
Depois de Oséias veio Joel, depois de Joel veio Amós. Porém, por atuação, o primeiro profeta a atuar foi Joel, e aí tem os anos. Então, quando colocarmos todos, você verá mais claramente aquele que atuou primeiro, aquele que começou segundo o seu ministério profético, e aqui nós estamos. Então, ano 722, que foi aqui, Israel foi levada cativa pelos assírios. Então temos aqui a linha do tempo, divisão do reino, as 10 tribos de Israel sob a liderança de Jeroboão, que reinou primeiro aqui. Esse Israel, irmãos, todos os reis, todos os reis de Israel que reinaram aqui, ó, no reino do norte, todos os reis foram maus, tá? Não teve nenhum rei bom. Só que no reinado de Judá, aqui no reino do sul, que houve alguns reis que foram bons, outros já deram aí uma desviada, mas teve alguns reis bons ainda. Mas aqui no reino do norte, todos os reis foram maus, como Acabe, que reinou sobre Israel, né? Acabe reinou aqui, ó, tá? Então nós vamos devagarinho colocando os profetas aí e você vai entendendo. Já tem chegado aí alguns irmãos, nosso irmão Osmar, Eliane já está aí, Tangiro já está aí também, glória a Deus. Tem alguns irmãos que já chegou, nosso irmão Ademir já está por aí, alguns irmãos já estão também aqui no nosso canal do YouTube, e alguns irmãos já estão acessando aqui, assistindo pelo nosso canal do Facebook. Deus abençoe a todos, bem-vindo a mais uma aula aí sobre os profetas menores. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue um caderno de anotações, pegue aí também o seu material didático, né? O livro dos profetas menores que nós enviamos aí em PDF, como e-book, para que você possa estar acompanhando a aula de hoje. Então, se assente, prepare aí o seu lugar de estudo. Nós estamos longe, mas essa tecnologia nos faz ficarmos próximos, né? Estamos tão longe, porém os irmãos vão poder falar comigo, escrever aí, né, as suas mensagens, eu estou aqui acompanhando, e mesmo distante nós vamos aqui aprendendo a palavra de Deus, respeitando aí, né, essa pandemia. Alguns já voltaram, outros não voltaram, nossa faculdade ainda não retomou as suas aulas presenciais, apenas uma aula que está sendo realizada presencial, aí no nosso núcleo aí em São Paulo, no AI Carvalho, no bairro do AI Carvalho, sob a direção do pastor presidente, o missionário Florisval Júnior, que está direcionando aquele núcleo teológico, e está uma bênção. Deus abençoe sua vida, missionário Florisval, que Deus continue te usando nesse intuito, cada vez mais formando aí pessoas para o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Então vamos lá, meus amados, vamos dar seguimento aqui, tá bom? Então já estamos aí com alguns irmãos. Abra a sua Bíblia, profeta Obadias. Nós vamos dar sequência aí e vamos falar sobre Obadias, o quarto profeta que nós iremos falar. Já falamos 3. Já falamos de Oséias, Joel e Amós. Agora vamos falar sobre Obadias. Ó. Vamos sintetizar aí o livro de Obadias. Apesar que o livro de Obadias ele é curto, né? Só tem um capítulo, capítulo único. Ele é composto apenas de 21 versículos. Então nós vamos só sintetizar aqui Obadias, salvo de Javé. Obadias, salvo de Deus, né? Salvo de Deus, ou salvo de Javé. Javé é Deus, mesma, só muda a tradução. Então, Obadias, como é que se escreve Obadias? Obadias. Temos aqui o Aim para O, o Aim para O, o Aim para O. Aí temos o Beit, né? Usa o Beit, ó. O Beit, o Vav com acentuação para não, o Beit não, peraí, é aqui.
Obá. Obá. Temos aqui Obá. Aí o dia aqui, Obadias, é o Dalit. Temos aqui o Dalit. 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 Aí temos aqui. E Obadias. Temos aqui o Iod. Vamos por aqui. Iod. Dia. E aqui o Rei. Obadia. Então temos aí Obadias, tá? Obadias. Então temos aí Obadias. O Aim com acento pro O, o Beit com acento pro A, o Ba, o Dalit, o Iod para dar o I, Obadia. Tá? Temos aí Obadia. Então temos aí Obadias, salvo de Deus. Então nós vamos falar sobre Obadias. Obadias, ele profetizou contra Edom. Então nós temos aqui Obadias que atuou no ano de 586 a.C. Ó, em 586 a.C. Então Obadias, meus irmãos, vamos colocar ele na linha do tempo. Olha onde está Obadias aqui, ó. Olha onde está Obadias. Ei? Obadias, olha aí. No ano 586. Vamos falar 586, 585. Na realidade, Obadias ele profetizou depois da destruição de Jerusalém, né? Depois da destruição de Jerusalém, tá ok? Obadias ele profetizou depois da destruição de Jerusalém. Nós temos aqui o reino de Judá, que era o reino de sul, né? E aqui a capital Jerusalém. Então Judá, a capital era Jerusalém. Então Jerusalém está aqui, ó, na linha do tempo do reino do sul. Israel já tinha sido levado cativo e agora temos aqui Jerusalém. Passou pela primeira leva, pela primeira invasão dos babilônicos, sob a direção de Nabucodonosor. Depois veio a segunda invasão dos babilônicos, sob a direção de Nabucodonosor. E aí a terceira invasão, e nessa terceira invasão aqui, aí Israel o templo foi destruído. Aí aqui foi uma devastação. Nós falamos de Joel que profetizou sobre os gafanhotos, né? O cortador, migrador, devorador, destruidor. Então aqui foi destruído por completo o templo, se cumpriu a profecia de Joel e a nação estava completamente aí cativa, devastada. E aí surge Obadias. Só que Obadias não profetizou, né, aqui literalmente, não profetizou para Israel e nem para Judá. Ele trouxe uma profecia para Edom. Então aqui nós temos Obadias, que profetizou para Edom. E para Edom. Então vamos aí, Obadias para Edom. Então quando nós lemos aqui o livro do profeta Obadias, qual é o cenário? O cenário é esse. Israel cativo pelos babilônicos, Judá, né, Jerusalém tomada, Jerusalém totalmente destruída, o templo de Deus foi saqueado, levaram todos os utensílios da casa do Senhor. Israel, de uma maneira espiritual, está totalmente despida da presença de Deus. Acabou-se os cerimoniais do tabernáculo, o templo foi destruído e eles agora estavam indo para Babilônia, escravos, sem templo, totalmente tudo destruído. E o que aconteceu? Edom, os edomitas, fizeram festa quando viram que Judá tinha sido levado cativo.
tá? Fizeram festa, eles se banquetearam, se alegraram com a destruição de Jerusalém. Eles até fizeram ciladas para aqueles que escapassem dessa destruição de Jerusalém, eles pudessem pegar pelas estradas e também atacá-los e até feri-los. Então, os edomitas aqui, né, que foram totalmente a favor dessa destruição de Jerusalém. E isso não agradou aos olhos do Senhor, porque os edomitas, eles eram irmãos de Israel, eles eram irmãos por descendência. Para nós entendermos acerca dos edomitas, você então terá que abrir a sua Bíblia e nós teremos que retornar um pouco lá em Gênesis, no capítulo 25. Ó. Vamos lá para Gênesis, no capítulo 25. Temos que voltar lá para entendermos isso aqui. Gênesis, no capítulo de número 25, e nós vamos ler o versículo 19. Ó. 19. Então pega aí a sua Bíblia e vamos ler Gênesis. Gênesis, capítulo de número 25, e o versículo de número 19. Olha o que diz aqui. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isto está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Então nós encontramos aqui, dentro de Gênesis, no capítulo de número 25, a partir do versículo 19, nós vemos então aqui Isaque, temos que entender isso aqui, né? Isaque e Rebeca. Ó. Rebeca. Tá? O texto diz que Isaque e Rebeca se casam quando Isaque tinha 40 anos, e eles se casam, aqui no texto que nós lemos, versículo 20. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca. Então, com 40 anos de idade, Isaque toma Rebeca por esposa, ok? E ela era estéril. E ele ora ao Senhor, Deus ouve a oração de Isaque e abre a madre de Rebeca. E Rebeca, então, ganha gêmeos. E aí, nasce desse relacionamento gêmeos, chamado Jacó e Esaú. Jacó e Esaú são gêmeos. Nascem os gêmeos aqui, que são fraternos, né? Gêmeos fraternos. Por que fraternos? Porque eles não eram gêmeos idênticos. Um era peludo, o outro não. Havia diferença entre eles. Apesar de serem gêmeos, eles não eram idênticos. Nós falamos sobre isso em matérias passadas. Então você já sabe sobre isso aqui. E Deus fala para Rebeca que havia 2 nações no seu ventre. 2 nações. 2 nações. E que o maior servirá o menor. Então,
Ele estava dizendo que o maior servirá o menor. O maior, no caso, seria o primogênito por nascimento, e nesse caso foi Esaú. Esaú era o primogênito, né? Então um seria mais forte que o outro, e o maior servirá o menor. Então Deus já estava dando a entender que Esaú seria uma nação forte, mas mesmo assim serviria a Jacó. Agora, nós já sabemos que Jacó, né, a genealogia de Jacó se deu Israel. Ó, Israel. Então, Israel era descendência de Jacó. Israel era descendência de Jacó. E Esaú deu a descendência que são os edomitas, Edom, porque assim como Jacó mudou de nome e passou a ser chamado Israel, Esaú também passou a ser chamado Edom. Edom. Ok? Passou a ser chamado Edom. Aonde que nós vemos isso? Vamos ver isso aqui. Quando ele passou a ser chamado Edom. Vamos ver em Gênesis 25, no versículo aqui 30. Olha o que diz a palavra de Deus. Disse Esaú a Jacó, versículo 30. Nós estamos no capítulo 25, tá ok? Gênesis 25 e o 30. Ó, nós estamos aqui. Gênesis 25, ó. Gênesis 25. Agora vamos ler aqui o versículo 30. Ó, versículo 30. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Então, aquele prato de lentilha lá, aquele prato de comida, o guisado, Jacó faz o guisado, ele quer comer, eles chegam até... Jacó diz, não, eu te dou, mas você tem que me dar o direito à primogenitura. E ele passa o direito à primogenitura para poder comer esse prato aí de cozido aí, tá bom? E era vermelho, então por isso ele passou a se chamar Edom. Então aqui no Gênesis, no 25:30, Esaú se chama Edom por causa do prato de lentilha lá, por causa do prato. Olha aí, vou ler novamente, versículo 30. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, comer deste guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Aí disse Jacó, versículo 31, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer, logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou, vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu, e assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Então ele pega e faz uma troca, e nessa troca Esaú passa a se chamar Edom, que significa vermelho, ó, vermelho. Tá ok? Então, Edom, que significa vermelho. E os descendentes de Esaú, eles são, então, os edomitas. É aqui que surge os edomitas. Então, a descendência de Edom era uma descendência irmã da descendência de Jacó, que era Israel. Então, os edomitas, por descendência, eram irmãos de Israel. Quando Israel foi para o Egito, né, então nós temos aí, na continuação da história de Jacó, nós não vamos nos apegar aí, que os irmãos já sabem o contexto, até porque nós já falamos um pouco sobre a história, quando nós entramos na história do povo hebreu. Então, assista às aulas, a história do povo hebreu, que nós vamos comentar sobre isso. Aí, então, Jacó, acontece todo aquele acontecimento com José. José vai para o Egito,
e aí há uma fome, né? Há uma fome, assela todos os lugares, e por causa da fome, Jacó também vai para o Egito. E lá Jacó no Egito permanece com José, só que com o passar dos anos Jacó morre, José também morre, Faraó morre, e aí quando nós entramos no livro de Êxodo, né, quando entramos no livro de Êxodo, como nós já falamos, né, no livro de Êxodo, encontramos então que se levanta um novo faraó. E esse novo faraó que se levanta, ele então fica com medo dos judeus que ali estavam, porque era de grande número, e ele escraviza toda a nação dos judeus que estavam ali, são todos escravizados, né? Os hebreus. Então os hebreus se tornam escravos do Egito. Mas quando Deus levanta Moisés, depois de muitos anos, depois de mais de 400 anos, Deus levanta então Moisés para retirar o povo do Egito. Mais de 400 anos. Então você veja que os edomitas já haviam crescido numa grande nação. E aí quando eles saem do Egito, num determinado momento, depois da travessia do Mar Vermelho, eles precisam passar pelas terras dos edomitas. E quando eles precisam passar pelas terras dos edomitas, que eram os descendentes de seus irmãos de descendência, os edomitas não permitem que Israel passe na terra deles. Por quê? Porque havia uma rixa. Que rixa é essa? Havia uma rixa que foi criada no início do nascimento de Jacó e Esaú. Desde o ventre eles já lutavam entre si. Havia ali. Só que quando Jacó e Esaú nascem, Isaac tinha preferência por Esaú. Só que Rebeca tinha preferência por Jacó. Então, essa preferência dos pais acaba permitindo que nascesse entre Esaú e Jacó uma certa rivalidade, ao ponto de quando Isaac está à beira da morte, que ele tem que abençoar então aí o primogênito, a mãe Rebeca, que tinha Jacó como preferido, chega a articular com Jacó para que ele recebesse as bênçãos no lugar de Esaú. E quando isto acontece, quando Isaac abençoa Jacó, achando que estava abençoando Esaú, porque Jacó estava se fazendo passar por Esaú, ele abençoa Jacó. Quando Esaú chega e descobre, não tinha mais a bênção da primogenitura, porque as bênçãos já tinham sido recaídas sobre Jacó. Enfim, Esaú fica muito irritado, muito nervoso e até promete matar o seu irmão. E aí Jacó prossegue com sua vida, ele sai de casa porque Esaú queria matar ele. Ele sai de casa, aí ele se casa, né, com Lia, depois se casa com Raquel, e aí ele segue a sua vida, a sua descendência cresce. E num determinado momento da história de Jacó, Jacó então vai passar o Val de Jaboque, e lá ele se encontra com Deus, Deus o transforma, aí ele vai se encontrar com seu irmão Esaú, ele usa de uma estratégia espetacular, que ele coloca as mulheres, as crianças na frente, enfim, ele acaba recebendo o perdão de Esaú, porém essa rivalidade, ela persistiu no meio da nação. Então os descendentes aqui, os edomitas, eles tinham esse vestígio de rivalidade para com Israel, e isso permaneceu, só que Deus não se agradava dessa rivalidade. Deus não se agrada de rivalidade, principalmente entre irmãos. E nós vemos que existe muita rivalidade entre irmãos, né? Olhando para o sentido espiritual. Então Deus, ele não concorda com essas rivalidades. Aí o que acontece? Lá em Números, no capítulo 20, abra a sua Bíblia aí, ó, Números, no capítulo 20,
Abra aí a sua Bíblia em Números capítulo 20, do 14 ao 21. Ó. 14 ao 21. Então vamos ver aqui. Números, no capítulo 20. Números, capítulo 20, versículo 14. Vamos ver. Pega a sua Bíblia, folheia aí. Números, capítulo 20. Vamos ver aqui, olha. Em Números, capítulo 20, a partir do versículo 14, olha o que acontece. Moisés enviou de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel. Moisés manda mensageiros, eles saíram da escravidão, Deus libertou, fez os sinais, eles estão vindo pelas terras, eles precisavam passar por Edom, e aí Moisés manda mensageiro, olha a mensagem. Moisés enviou a Cádiz mensageiros ao rei de Edom, dizendo, versículo 14, tá? Nós estamos em Números, ó, Números capítulo 20, versículo 14. Assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito e vivemos lá muitos anos. Os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu a nossa voz e enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade da extremidade dos teus termos. Deixa-nos, olha o versículo 17, deixa-nos passar pela tua terra, não passaremos por nenhuma plantação ou vinhas, nem beberemos água dos poços. Seguiremos pela estrada real, sem nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, até que atravessemos os teus termos. Então, o pedido de Moisés para seu irmão Edom, os edomitas, diz, aqui é um pedido, nós somos os seus irmãos. Nós saímos do Egito, Deus nos libertou da escravidão, nós sofremos muito. E nós estamos prosseguindo em viagem para Canaã, porque Deus está nos levando para a terra que mana leite e mel. Só que nós queremos autorização, que você nos permita passar pelas suas terras. Nós só vamos atravessar, nós não vamos nem beber água, nós não vamos comer nenhum legume das suas plantações, nós não queremos usufruir de nada, nós não queremos nada, somente passar pelos seus termos. Nós vamos andar pela estrada real, pela estrada principal, nós vamos atravessar com o povo, nós não vamos nem olhar para a direita, nem para a esquerda, nós só queremos passar. Só isso, só passar. Olha a resposta de Edom, versículo 18. Respondeu-lhe Edom: não passarás por mim, do contrário sairei com a espada ao teu encontro. Negativo. Vocês não passarão por nós. Por quê? Por causa dessa rivalidade que permaneceu em geração. Só que Deus não gosta. Jesus, ele veio para dar fim a rivalidades. Jesus, ele quer quebrar esses paradigmas de rivais. Porque aquele que persiste em ser rival daquele que tem chamada por Deus, se prepara, meu irmão, você só vai atrair maldições na sua vida, porque você está se rivalizando, você está se tornando rival de quem tem chamada de Deus. Olha o que Deus tinha feito com a nação, como Deus os tinha tirado do Egito. Então, estava provado que havia uma promessa de Deus sobre Israel. Mas mesmo assim, Edom não queria abrir mão. Assim aconteceu também no Novo Testamento, essa rivalidade. Nós vamos ver mais na frente, Samaria. Os judeus eram rivais dos samaritanos, rivais.
não aceitavam, não passavam nem pelas terras do samaritano. E aí os discípulos estão andando com Jesus, aonde Jesus vai? Jesus, diz a Bíblia, o texto, que era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque Jesus ele queria acabar com esta rivalidade entre judeus e samaritanos. Isso é muito profundo, meu irmão. Aonde há rivalidade daqueles que têm chamada de Deus, Deus não quer que os irmãos em Cristo, que os irmãos da chamada, que os irmãos da promessa se tornem rivais. Deus não está nessa rivalidade. E aí Cristo vai até o poço, né, encontra-se com a samaritana e ele mostra que não existe rivalidade para Deus, que para Deus não tem A e nem tem B, para Deus só existe aquele que é chamado, remido pelo sangue do Cordeiro. Então nós vemos esta rivalidade acontecendo, só que essa rivalidade por parte dos edomitas não ia dar muito certo não. Então olha aí a resposta de Edom, versículo 18, olha aí o versículo 18 do capítulo de número 20. Olha o que diz o texto. Respondeu-lhes Edom, não passarás por mim, do contrário sairei com a espada a teu encontro. Disseram-lhe os filhos de Israel, versículo 19, iremos pelo caminho principal. Se nós ou nosso gado beber da tua água, pagaremos por ela, nada mais queremos, senão passar a pé. Olha o versículo 20. Outra vez respondeu ele, não passarás. Então Edom saiu contra eles com muita gente e grande força. Eles perguntaram novamente, nós não queremos nada, nós só queremos passar. E aí o rei edomita saiu ao encontro deles armados com muita força. Pô, se eles entrar nas nossas terras, nós vamos matar eles à espada. Olha o versículo 21. Assim, Edom negou passagem a Israel pelo seu território, pelo que Israel desviou-se dele. Então, eles negaram a passagem pelo território deles, negaram a passagem de seus irmãos, a descendência de Israel, a descendência de Jacó. Os descendentes de Edom, de Esaú, negaram a passagem e eles tiveram que dar a volta pelos limites das terras dos edomitas. E aí se tornou mais longe a caminhada. Então isso aconteceu sobre os edomitas, esta rivalidade que existia entre eles. Mas nós vemos também que Deus, ele tinha dito para Israel que mesmo depois de tudo isso, que Israel não agisse mal para com Edom. Falou, Israel, não vá após Edom brigar, lutar, não adianta vocês, não paguem o mal por mal. Deus disse para Israel, olha, não brigue com os edomitas, não vá contra os edomitas, porque eu, o teu Deus, não quero. Olha aí, veja aí em Deuteronômio, capítulo 23, olha aí, Deuteronômio, capítulo 23, vamos ver isso aqui? Deuteronômio no capítulo 23, Deuteronômio, capítulo 23, olha aí, Deuteronômio 23, olha aqui, Deuteronômio 23, o 7 e 8. Olha aí, olha na sua Bíblia aí. Deuteronômio capítulo 23 e o versículo 7 e o versículo 8. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão. Não abominará o edomita, pois é teu irmão. Não abominarás o egípcio, pois fosse estrangeiro em sua terra. Os filhos que lhe nascerem poderão ser admitidos na Assembleia do Senhor a partir da terceira geração. Quando eles
fizeram uma assembleia, um acampamento, porque eles estavam formando, né, o tabernáculo, a adoração a Deus. No capítulo 23, Deus diz que o eunuco não pode entrar na Assembleia de Deus, no versículo 1. E vai falar que nem o filho bastardo, nem os amonitas e nem o moabita. Os amonitas eram considerados filhos bastardos, os amonitas e os moabitas, que eram filhos das filhas com Ló. Depois que a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal, as duas filhas de Ló, se deitaram com o próprio pai, gerando duas nações por incesto, que é os amonitas e os moabitas. Os amonitas e os moabitas eram proibidos de entrar na Assembleia do Senhor, dentro da adoração, do templo. Eles não podiam entrar na presença de Deus. Deus havia proibido, isso está aqui em Deuteronômio capítulo 23, a partir do versículo 1. E os eunucos também não podiam entrar na Assembleia de Deus. Depois nós vamos ler, é muito interessante, é bom você saber disso, que havia essa restrição de entrada na presença de Deus, porque nós encontramos no Novo Testamento um eunuco, o Eutico, né? Aquele eunuco que era servo daquela mulher, que encontrou com Felipe no caminho, que ele lia o profeta Isaías. Ele tinha ido adorar, era eunuco e ele tinha entrado na presença do Senhor. Então, é interessante nós vemos isso aí, porque lá na frente nós vamos falar sobre isso. Então, os eunucos não podiam entrar na Assembleia do Senhor, eles eram proibidos, e nenhum filho bastardo, como os amonitas e os moabitas. Porém, quando fala dos edomitas, quando Deus vai falar dos ebonitas e dos egípcios, ele diz o seguinte: os edomitas, vocês não vão proibir de entrar na Assembleia de Deus. Eles poderão entrar, porque são seus irmãos. Então, eles terão acesso à minha presença. Agora, os egípcios, também um egípcio que chegar, o estrangeiro egípcio, poderá entrar na minha presença, porque eles te deram guarida no Egito. Eles receberam, vocês viveram nas terras deles. Ok? Só que quando os edomitas, mesmo negando a passagem, mesmo assim Deus, ele permite que os edomitas participassem da Assembleia. Ok? Só que no ano de 586, no ano de 586, quando Jerusalém, né? Que é o reino de Judá. Israel já estava cativo. Quando Jerusalém é tomada por Nabucodonosor, aqui, os edomitas que tinham negado passagem, que desprezavam Israel, os edomitas fizeram festa, porque Jerusalém tinha sido tomada e os descendentes de Israel, os judeus, estavam indo todos cativos. E os edomitas se alegraram com a tragédia de seu irmão. Por eles se alegrarem com a tragédia de seu irmão, festejarem e até armarem cilada para aqueles que eram dos sobreviventes, então aí Deus usa o profeta Obadias. E aí Obadias vai lançar uma profecia de Deus para Edom, por causa das suas atitudes para com os escolhidos de Deus. Aí que entra o profeta Obadias. Então deu para entender a rivalidade dos edomitas com Israel. Os edomitas fazem festa quando no ano de 586, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói todo o templo e arranca todo o ouro, os utensílios da casa do Senhor. A arca da aliança se perde, ela desaparece, some. E aí os edomitas fazem festa com a dificuldade, com a desgraça de seu irmão. Não faça festa com a desgraça do seu irmão. Porque o seu irmão, às vezes, pode estar sofrendo uma perda por causa das suas próprias realizações,
porque agiu mal contra Deus. Judá tinha agido mal contra Deus e Deus havia usado Joel. Joel já tinha profetizado que Judá ia ser tomado pelas nações. Quando ele fala acerca dos gafanhotos, que seriam ali uma mensagem profética para as nações que tomariam Judá e destruiriam Judá com a última passagem do destruidor, que agora veio aqui por Nabucodonosor. Já viam, só que Edom faz festa. Vamos ver isso aqui? Agora vamos ler lá Obadias, abra sua Bíblia lá no profeta Obadias, e agora vamos ler com esse pensamento, com essa ideia da rivalidade de Edom. E aí Obadias é usado para falar ao irmão que queria ver a desgraça do outro. Cuidado, hein? Não queira ver a desgraça de seus irmãos, porque Deus pode levantar um Obadias para falar com você. Quantos que querem ver a derrota do seu irmão, a desgraça do seu irmão? Mas cuidado, porque Deus pode levantar Obadias espirituais para trazer uma mensagem, e você pode não gostar da mensagem que ouvirá, porque Deus conhece os desígnios do coração do homem. Olha aí. Obadias, capítulo único, capítulo único, no versículo 1, visão de Obadias. Assim diz Deus a respeito de Edom. Assim diz Deus a respeito de Edom. Ou seja, Obadias, Deus está vendo tudo que Edom está fazendo, as armadilhas contra o seu irmão, fazendo festas pela destruição do seu irmão. Porque, pastor, onde que está escrito que eles estavam fazendo festa? Nós vamos ver. O próprio Obadias diz isso na sua profecia. Deus revela, Deus sabe que eles estavam fazendo festa. Então, aí Deus fala a respeito de Edom. Olha aí. Ouvimos a mensagem do Senhor. Olha aí. Foi enviado às nações um mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações. Tu serás totalmente desprezado. Versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. Eu conheço. Olha aí, Edom, essa mensagem é para você, Edom. A soberba do teu coração te enganou. Olha o verso 4, o versículo 4. Embora te eleves como a águia e ponhas o teu ninho sobre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor, porque os edomitas viviam nas montanhas. Então eles achavam que aonde eles habitavam, eles estavam seguros. Mas Deus estava dizendo: Edom, vocês acham que estão seguros aí? Pois eu os derrubarei, porque estão se alegrando com o que está acontecendo com o seu irmão Judá, Jerusalém, Israel. Olha aí. Versículo de número 8. Eu estou pulando os textos para nós não termos que ler o capítulo inteiro, mas eu estou aqui pulando alguns textos, mas você anota, lê com paciência, com calma, que você irá entender. Versículo 8. Naquele dia, diz o Senhor, não farei perecer os sábios de Edom. Eu não farei perecer os sábios de Edom. E o entendimento da montanha de Esaú. Olha o versículo finalzinho do 9 aí. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Olha a profecia. Olha aqui o versículo 12. Vamos pular para o 12. Tu, porém, olha agora Deus usando Obadias para falar com os edomitas, né? Tu, porém, não devias olhar com prazer para o dia da desgraça do teu irmão. Vocês não deveriam olhar com prazer, com prazer. Quer dizer, eles olhavam para a destruição de Jerusalém com prazer, irmão, com prazer. Vocês não deveriam olhar pela destruição do seu irmão com prazer. Olha aí.
Tu, porém, não devias olhar, versículo 12, com prazer para o dia da desgraça de teu irmão. No dia do seu desterro, não devias alegrar-te sobre os filhos de Judá. No dia do seu desterro, da sua tristeza, não deveriam se alegrar. Meu Deus, irmão, os edomitas eram terríveis. Eles queriam ver Judá, eles queriam ver Israel desaparecer. E por causa da rivalidade, brotou no coração dos edomitas um sentimento de querer ver Israel sumir da face da terra. Olha aí. No dia do desterro não devias alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem falar arrogantemente no dia da angústia. Versículo 13. Não devias entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, nem devias olhar com prazer para o mal no dia da sua calamidade, nem estender as suas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, ou seja, nem estender as suas mãos contra o exército de Judá que já estava em calamidade. Olha o versículo 14, olha aqui, irmão, o que eles estavam fazendo, os edomitas. Não devias parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. Deus estava vendo os edomitas, eles paravam nas encruzilhadas para exterminar aqueles que passavam, aqueles que fugiam da invasão, da destruição de Nabucodonosor sobre Jerusalém, aqueles que estavam fugindo nas estradas, os edomitas paravam, olha, para exterminar, para acabar de chutar mesmo, falar, agora nós vamos acabar de matar essa turma. E Deus estava vendo, olha aí. Não devia parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que restassem no dia da angústia, e nem entregar, pegar e falar, tá fugindo aqui, entrega lá, leva também. Tem mais um aqui, leva também. Meu Deus, irmão, que irmão, hein? Queria ver realmente a destruição dos seus irmãos que estavam sendo agora cativos, estavam sendo agora destruídos pela potente mão de Nabucodonosor, que Deus tinha usado como um instrumento de juízo sobre Judá. E eles se alegrando. Olha aí, Deus falou, não devia ter feito isso. Aí vem o versículo 15. Obadias continua falando. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. Agora vem a profecia. Agora Deus vai dizer, assim como você fez, Edom, assim vai acontecer com você. Assim como vocês estão agindo contra Judá, estão agindo contra seus irmãos que tinham a minha promessa, que tinham o meu cuidado, assim vai acontecer com vocês. Da mesma medida. Olha aí, a lei da semeadura, né? Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Agora, olha o versículo 17. Vamos para o versículo 17. Que só tem esses versículos. Para 17. No monte de Sião, porém, haverá livramento. Ele será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. Ele está dizendo, só que para eles vai haver livramento. Eles estão passando por esse amargor que eu, o Deus, estou permitindo, mas para eles haverá livramento no monte de Sião. Vai haver livramento. Eles não vão perecer. Isso é apenas um processo que eu estou permitindo na vida de Israel, de Judá, de Jerusalém. Eu estou permitindo esses acontecimentos, mas para eles haverá livramento. Olha aí. Ele será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. Agora olha o versículo 18. A casa de Jacó será fogo. A casa de Jacó será fogo. A casa de José será chama. Mas a casa de Esaú como palha. Então ele está dizendo, a casa de Jacó vai ser fogo.
a casa de José, por causa de Efraim, né? Efraim, Manassés, será chama. Então, os dois que fazem parte também da nação estão no meio do fogo. Um é fogo e o outro é chama. Mas vocês serão como palha, ou seja, vai pegar fogo e vai sumir. Eles vão permanecer, mas vocês vão sumir. Agora, olha aí. Olha aí. A casa de Jacó será como fogo, a casa de José chama, a casa de Esaú palha. E aqueles se acenderão contra eles e os consumirão. Não haverá sobrevivente da casa de Esaú. O Senhor o disse. Olha que profecia Obadias fala. Vocês estão vendo aí, vocês estão se alegrando, só que eu tenho uma profecia de Deus para vocês. Os da casa de Judá, os da casa de Israel, ainda há herança para eles, eles vão tomar posse da herança, ainda há promessa para eles, mas para vocês não haverá nada. Vocês serão riscados da história. Olha aí. Não haverá sobreviventes da casa de Esaú. O Senhor o disse. E aí Oséias diz essa profecia, né? E quando é no ano 582, 586, eles vão cativo. No ano 582, aqui no meio, Nabucodonosor vai contra Edom, quase destrói Edom, mas ainda fica remanescente. Eles sofrem quando a investida de Nabucodonosor vai até eles. Eles sofrem com essa investida, porém, ainda fica remanescentes, ainda sobra. Eles quase são destruídos, mas não são. Mas aí depois do cativeiro, Israel volta. Depois do cativeiro, no ano 533, Israel volta. E os edomitas, eles deixam de ser chamados edomitas. E agora são chamados de povo edomeu, são chamados de edomeu. Só que no ano 70 depois de Cristo, os romanos, eles destroem Israel, né? Eles destroem, o Império Romano destrói Jerusalém, e depois do Império Romano destruir Jerusalém, eles eliminam por completo, eliminam completamente todos os descendentes de Esaú para sempre. Os romanos aqui, ó, eles eliminam por completo os descendentes de Esaú para sempre. Aí se cumpre a profecia de Obadias, que não ia ficar nenhum da casa de Esaú. Se cumpre com o Império Romano, que além de destruir Jerusalém, também elimina todos os descendentes de Esaú. E essa aí é o livro do profeta Obadias, sobre esta rivalidade e o juízo de Deus para aquele que quer ver a desgraça do seu próprio irmão. Então, cuidado. Agora, se formos fazer uma interpretação espiritual do texto, no mundo espiritual, não despreze quem tem chamada, porque ele é teu irmão, ele está andando na sua mesma chamada. Às vezes nós vemos pessoas que desprezam a fé do seu irmão. Não, porque aqui é bom, porque aqui é certo, vocês aí são tudo errado. Eu quero que vocês sumam, quero que vocês sejam destruídos. Aí quando acontece algo na vida, porque é Deus que julga, meu irmão. É Deus que tem as suas medidas para determinados ministérios, para determinado causa. É Deus que tem as suas medidas. Aquele que faz para Deus, ele pagará o preço porque ele fez. A você não cabe julgar e nem se alegrar com a dificuldade de seu irmão. E tem irmãos que se alegram, cuidado. Os Obadias estão aí sendo levantados e as mensagens estão sendo entregues e as profecias se cumprirão no seu tempo. Então, muito cuidado, muito cuidado. Vamos aí para Jonas, vamos falar sobre Jonas. Então, esse aí é o profeta Obadias, que profetizou uma mensagem profética para os edomitas. Tá? Então marque aí. Agora vamos falar do quinto profeta, segundo a ordem cronológica dos livros posicionados na Bíblia. Então, agora nós vamos falar de
Jonas. Então vamos para Jonas. Deixa eu pegar aqui. Vamos então aqui para Jonas. Meu irmão, temos que tomar muito cuidado, hein? Deus, ele fala conosco sempre. Deus abençoe aí o nosso irmão João Paulo, que está conosco aí pelo Facebook. Ó, o Denis, meu filho, Deus abençoe, meu filho. Aparecida Ferreira está assistindo, está conosco aí pelo Face, Deus abençoe. Então vamos falar de Jonas, tá? Então marque aí. Agora, deixa eu marcar de preto, que o preto ele é melhor. Eu estou usando o azul só para colocar lá. Ó, Jonas. Jonas no hebraico, Ioná. Jonas. Ioná, que significa pomba. Pomba. Como é que escreve Jonas? Ioná. Iod. O Vav com pontuação para O. E aí nós temos o Nun. O Nun com pontuação para A. Aí temos aqui o Nun com pontuação para A. E aí aqui nós temos o Re. Ioná. Temos a letra Re, né? O Iod que significa, que representa o I. Temos aqui o Vav com pontuação para O, fica O. Temos a letra Nun, que representa o N, com a pontuação para A, que fica Na. Ioná. E a letra Re, que representa o H, então fica Ioná. E é pomba. Ok? Então aí nós temos agora em cena o profeta Jonas. O profeta Jonas, ele também ele é levantado como profeta, mas ele não profetiza nem para Israel e nem para Judá, né? Jonas, ele é levantado para pregar em Nínive. Ele vai pregar em Nínive. O que era a cidade de Nínive? Ora, a cidade aí de Nínive, onde ele vai, era a capital da Assíria. Então ele vai pregar na capital, capital da Síria. Na capital da Síria. Justamente na capital da Síria. Jonas, ele vai pregar, dado a ele um ano mais ou menos de 785 antes de Cristo, tá? Então, 785, ele é encaixado mais ou menos aqui, ó. 760, 780. Então, vou colocar ele aqui, ó. Vamos pôr ele aqui. Ó. Jonas. Só que Jonas, deixa eu fazer igual eu fiz o outro. Que aqui é bom fazer aqui, ó, os pontinhos. Ele vai pregar em Nínive. Então ele profetiza em Nínive. Então nós temos aqui Jonas, que foi o quinto profeta segundo a cronologia bíblica, né? Segundo a cronologia da Bíblia. 785. Então vamos por aqui. Aqui é o ano 800. E aqui, no caso, é o ano 785. Ok? 785. Olha aí. Jonas, ele é então levado pelo Senhor para pregar a Nínive, né? Nós não temos muitas informações de Jonas, só sabemos, a Bíblia só diz que ele era filho de Amitai, que está no capítulo 1 aqui, no versículo 1, que ele é filho de Amitai.
E nós sabemos que ele atuava no Reino do Norte. Jonas, ele chegou a atuar aqui no Reino do Norte. Olha, veja aí a sua palavra, a sua Bíblia, em 2 Reis 14. Ó. 2 Reis 14. 2 Reis 14, no versículo 23 ao 25. 23 ao 25. Nós vamos ter outra referência de Jonas. E possivelmente ele saiu do Reino do Norte. Então, Jonas ele pregou para Nínive. Jonas pregou na cidade de Nínive. Ele não pregou no Reino do Norte e nem no Reino do Sul. Mas que ele era um profeta e possivelmente ele atuava aqui no Reino do Norte. Porque nós temos visto, se ele chegou a atuar aqui no Reino do Norte, então ele era quase contemporâneo aqui de Amós. De Amós, que Amós no ano 760 e Jonas está no ano 785. Então temos aqui Amós profetizando no Reino do Norte 25 anos depois de Jonas. Tá? Então vamos ver aqui, 2 Reis, vamos ver essa passagem? Então vamos ver isso aqui, 2 Reis, vamos ver aqui, 2 Reis, vamos ver, ó, abre a sua Bíblia aí, vamos ler a Bíblia, irmão, pega a Bíblia aí, vamos fazer uso dela, anota essas passagens que são muito importantes, 2 Reis 14, para nós entendermos esses profetas. 2 Reis capítulo 14, 2 Reis 14, versículo 23. Olha aí. 2 Reis 14, 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 40 anos. Ó, Jeroboão II. Lembra que nós falamos de Amós? Amós foi levantado, Deus tirou Amós de trás do gado e levou Amós para profetizar em Betel, no período do reinado de Jeroboão. Então, nesse período aqui que está Jonas. Olha aí. No 15º ano, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria. Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, reinou 41 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Quer dizer, esse Jeroboão II que reinou, ele era mau, continuou com o pecado de Israel, não fez o povo desviar do pecado do Jeroboão lá do início da divisão do reino, tá? Ele permaneceu. Então aqui está falando sobre ele. Olha o versículo 25, aqui que nós vamos ver os vestígios de Jonas. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Armate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Heler. Então, ele estabeleceu fronteiras, olha o que diz aí, ele estabeleceu fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor havia sido dita através de seu servo Jonas. Então, Deus havia usado Jonas aqui, só que Jonas não está em evidência. Mas há vestígios de que esse Jeroboão, quando ele colocou as fronteiras lá, era segundo a palavra de Deus, tinha falado pelo seu servo Jonas. Ou seja, Jonas já havia profetizado que seriam colocadas fronteiras. E aí Jeroboão II faz conforme a profecia de Jonas tinha feito ali. Então, nós temos vestígios de que Jonas possivelmente estava aqui no Reino do Norte, só que não tem escritos que o deixam em evidência, mas porém ele estaria ali, por causa desta passagem de 2 Reis 14, que nos traz essas evidências, e tem que ser examinadas com muito cuidado e zelo. E aí ele sai daqui e vai para Nínive. Deus então chama Jonas
e fala assim: Jonas, é o seguinte, sai do reino do norte, porque eu estou mandando aí Amós, eu estou tirando Amós lá do gado para vir profetizar aqui. Então deixa que aqui eu vou usar outro profeta. Eu quero que você vá para a cidade de Nínive, que é a capital da Assíria. Ó, Assíria é essa que mais tarde ia conquistar Israel. Então, Jonas vai para Nínive neste período, ó, antes dos assírios levarem cativo Israel. E olha que os assírios aqui eram um instrumento de justiça de Deus para com Israel, porque Israel estava pecando. Então Deus já tinha planos para a Síria. É muito bom você entender isso. Por quê? Porque, de um certo modo, Deus sabia que os assírios que estavam ali na cidade de Nínive, uma cidade pecadora, de certa forma eles se arrependeram, e por isso que ele manda Jonas, vai lá e prega, porque a maldade deles tem chegado até mim e eu vou destruir eles da face da terra. Então leva uma mensagem de arrependimento para que eu possa então deixá-los por mais um tempo, porque Deus tinha um propósito de usar também os assírios como instrumento de justiça sobre Israel. É interessante isso aí vale uma nota e até um estudo mais aprofundado sobre esses acontecimentos. Eu estou apenas abrindo aqui a janela do conhecimento para você, porque não dá para falarmos de tudo esmiuçadamente devido ao tempo. Nós ainda temos mais um profeta para finalizar a aula de hoje. Então, vamos prosseguir aqui. Então, Jonas vai a Nínive. E aí nós entramos, então, no livro de Jonas, com esta visão. Jonas retirado do reino do norte e é enviado por Deus até Nínive para pregar aquela grande cidade. E olha aí, Jonas, no capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, olha aí, levanta-te, vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Porém, Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Então aí agora nós temos Jonas, ó, temos Jonas que se levantou para descer. Então Jonas se levantou para descer, para fugir. Descer, fugir da presença de Deus. Por que descer? Vamos falar das descidas, eu quero falar dessas descidas. Tá? Era para ir em Nínive. Era para levantar e ir em Nínive. Mas ele levanta para fugir, para ir em sentido contrário, né? Talvez ele ouviu falar da grande cidade de Nínive. Existem alguns historiadores que dizem que Jonas conhecia sobre essa cidade o que eles poderiam realizar e teve medo de pregar lá e eles até matarem ele. Mas são tudo suposições. A realidade é que a Bíblia diz que Jonas ele vai na contramão da ordem de Deus. Não queira, meu irmão, ir na contramão da vontade de Deus, que não dá certo. Então Jonas comete a primeira descida, ó, primeira descida. Primeira descida de Jonas, versículo de número 3. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope. Primeira descida. A Jope. Primeira descida. A Jope. Não dá tempo de eu falar do significado, tá? Então eu vou colocar aqui a estrutura sobre os acontecimentos. Então, primeira descida para Jope. Onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem, embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quantos que estão descendo, mas não é se humilhando para Deus, não. Essa descida aqui para Jope
É a descida do distanciamento de Deus, achando que pode se distanciar de Deus. Ninguém consegue se distanciar de Deus. Essa descida é uma fuga da responsabilidade que Deus colocou diante a ti, diante a você. Não desça desta forma, meu irmão. Não desça para fugir da responsabilidade que Deus colocou em você. Muitos estão descendo da responsabilidade e estão querendo culpar outras pessoas. Não adianta culpar ninguém. Ah, mas eu não estou lá, eu não quero fazer, porque se eu for fazer, fulano, cicrano... deixa eu ficar quieto, deixa eu prosseguir aqui. Primeira descida para Jope. Segunda descida. Vamos lá. Segunda descida. Versículo de número 5. Então temos aqui o versículo 3, ó. Verso 3. Agora vamos ver aqui o verso 5. Segunda descida. Tá me acompanhando aí, meus irmãos? Tranquilo? Pastor, capítulo 19. Que sul é esse? É o mesmo que Judá? Isso mesmo, irmão. Quando fala reino do sul, está se referindo ao reino de Judá, ok? Quando fala aqui, ó, reino do sul, ó, sul e norte. Toda vez que fala reino do sul, está se referindo a Judá. Quando fala reino do norte, está se referindo a Israel, ok? Tá certinho. Quando fala sul, é Judá. É Judá. Então vamos lá. Primeira descida de Jonas para Jope. Segunda descida de Jonas. Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um a seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para que o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão. Olha aí, Jonas, porém, descera ao porão. Segunda descida, ao porão. Ó. Toda vez que você tenta fugir da sua responsabilidade, o seu caminho cada vez é descer, cada vez é descer, cada vez é descer, até que Deus então resolve interagir na tua vida. Primeira descida, vai para Jope. E aqui ele pagou para descer, né? Porque ele desceu em Jope, comprou a passagem, embarcou no navio e ainda pagou para descer. Tem gente que está pagando o preço para descer. E depois que ele pagou o preço, que ele entrou no navio, aí ele desce para o porão. Então, segunda descida, ao porão. Ao porão. Terceira descida. Vamos lá, terceira descida. Terceira descida. A terceira descida. E essa aqui é no verso 17. Versículo 17. Vamos ver isso aqui? Ó. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E lá ele orou, né? Olha a oração dele. Disse ele, no capítulo 2, versículo 2. Disse ele, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Olha aí, então, terceira descida. Ó, no ventre do peixe. Primeira descida, no ventre do peixe. E quando você está nas ânsias da morte, aí você tem que clamar ao Senhor. Jonas ali, ele tinha duas opções. Ou ele clamava ao Senhor para Deus o manter vivo e o levar para onde Deus queria, ou ele então
não clamava e a morte era certa. Será que se Jonas não clamasse, Deus responderia? O que nos mostra o texto é que orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Orou ao Senhor Jonas, a Deus das entranhas do peixe, e Deus ouviu o seu clamor. Então, por mais difícil que esteja a situação, por mais que você tenha descido, por mais que você tenha fugido da responsabilidade, ainda há tempo de voltar a fazer o que Deus quer que você faça. Quantos que estão deixando a sua responsabilidade, aquilo que Deus colocou na sua mão, e você está se afastando, e as coisas vão funilando na sua vida. Por quê? Porque você não está cumprindo com sua responsabilidade, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus está falando aqui nesta noite, através desta interpretação, deste texto de Jonas, que foi pregar em Nínive. Deus está falando comigo e com você. Não abra mão da sua responsabilidade, meu irmão. Se Deus te chamou, te lapidou, te preparou, é para você fazer algo, não é para você adquirir o conhecimento, adquirir o que Deus preparou para você ficar de boa, viajando, passeando por aí. Não. Deus entregou algo nas suas mãos e você tem que fazer. Se você não fizer, vai chegar uma situação que você vai clamar, e sabe o que Deus vai fazer? Ele vai ouvir a sua oração, porém, Ele vai te levar a realizar o que Ele queria que você realizasse. Ele vai te levar a você realizar o que você tem que realizar. Pode andar por onde for, não tem jeito. O que Deus quer que você faça, se você tem essa chamada, você tem que fazer. E aí ele foi para o ventre do peixe, tá? O texto diz que é um grande peixe, ó. Um grande peixe. Tá? O texto não diz que era uma baleia. Muitas interpretações fazem a interpretação por baleia. Mas o texto não diz que é baleia, tá? No original está escrito peixe. No original está escrito Ged Gadol. Ged Gadol. Ged é peixe. E Gadol é grande, né? É grande. Então, um grande peixe, Gad Gadol, é o que está escrito no original hebraico. Não está escrito baleia. Na tradução, na transliteração do hebraico para o grego na Septuaginta, quando eles foram traduzir do hebraico para o grego, no grego, a palavra para peixe é ketos. Só que a palavra grega ketos, ela não significa só peixe. A palavra ketos significa imenso peixe, monstro marinho, baleia. A palavra ketos no grego, ela significa monstro marinho, baleia, imenso peixe. Por isso que é usado falar que era uma baleia. Isso está lá em Lucas, se não me falha a memória, no capítulo 14, e o versículo que fala que é ketos, assim como Jonas. Jesus diz, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem seja também, fique no seio da terra. Quando Jesus fala isso, ali no grego, eles colocaram a palavra ketou, que significa grande. Eu não sei se dá para colocar aqui. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Pera aí, irmãos, eu vou colocar isso aqui para você. Ó, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui para você, tá? Para você acompanhar que isso aqui é glorioso. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu colocar aqui para mostrar para você como que é isso. Então, deixa eu pegar meu celular. Eu vou espelhar agora. Estamos ao vivo, irmão. Estamos ao vivo. Deixa eu ver se dá tempo. Deixa eu ver se dá tempo. Agora é 9h26, acho que dá tempo. Deixa eu colocar aqui. Nós estamos ao vivo, tá? Ao vivo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ligar aqui também. E vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Bom, aguarda um minuto aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Se eu conseguir, vai ficar melhor de você entender o que eu estou dizendo para você aqui.
É até bom que eu vou te mostrar um aplicativo muito bom que nós usamos e vai permitir que você aprenda mais a palavra de Deus, tá? Tô esperando carregar aqui, abrir o aplicativo. Tá meio demorando. Vamos ver aqui, acho que é meu computador. Transmissão tá querendo travar. Eita, não tá aguentando, hein? Vamos ver aqui se ele vai funcionar direitinho. Se não der certo, deixa. Depois eu mostro isso para você. Mas eu queria mostrar. Queria mostrar isso para você. Parece que está abrindo. Abrindo. Vamos lá. Estou aguardando aqui. Só um minuto aí, irmão. Segura aí. Segura aí que eu quero ver se ele vai abrir aqui. Se ele abrir aqui, eu vou te mostrar como é espetacular isso aqui. Bom, pera aí. Só um minuto. Ver se dá para mostrar isso aqui. Acho que não tá abrindo, não. E tá abrindo. Dá mais um aqui, vamos ver. Abre. Não tá abrindo, não. Só que eu vou parar. Abriu. Agora acho que vai abrir um monte. Viu? Bom mesmo. Tô vendo aqui, irmão. Tá quase dando certo, tá? Pera aí que eu tô abrindo aqui. E que nós estamos tentando aqui. Aí. Tá. Estamos quase lá, mano. Vamos lá. Estamos quase lá. Quase. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Hum. Não tá indo não. Vamos deixar esse negócio para lá? Não tá indo não. Deixa eu só explicar para você aqui. Infelizmente, o nosso computador ainda não está tão avançado. Eu queria te mostrar isso aqui porque ia ser muito bom isso aqui. Mas não está dando, então deixa isso para lá. Bom, senão vamos atrasar toda a aula. Tá bom? Não deu certo, mas eu vou ver isso aqui depois e eu trago para você. Mas no original lá, tá escrito Gad Gadol, tá? Ó, Gad Gadol. Gad Gadol, tá? Gadol aqui é grande, ok? E Gad é peixe. É isso que está escrito lá. Então, lá não está escrito baleia. Apesar que muitos teimam em dizer baleia, mas não está escrito baleia. Está escrito grande peixe. Então, Jonas foi por um grande peixe. É um grande peixe. Não é especificamente uma baleia. É que o aplicativo não abriu aqui. Se ele abrisse aqui, eu ia te mostrar a Bíblia no original. Não deu certo. Acho que o computador não aguentou. Não aguentou esse trânsmites aí, tá bom? Mas vamos continuar aqui então. Vamos continuar aqui e vamos
permanecer na nossa aula aqui, ok? Então, temos aí então um grande peixe. Agora caiu foi tudo aqui. Os irmãos estão aí me acompanhando, irmão? Dá um oi para mim saber que tem alguém aí, porque parece que está tudo parado aqui. Travou tudo. Como é que tá aí? Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Tá normal a transmissão? Tivemos algum problema aí na transmissão ou não? Tá normal? Tá normal a transmissão? Os irmãos estão me acompanhando aí? Tá tudo normal? Tá normal a transmissão? Tá tranquilo? Estão me vendo? Tá transmitindo? Tá normal? Josenildo, tá normal, irmão Josenildo? Glória a Deus, pastor. Tá normal? Então vamos prosseguir aqui. Então vamos lá, irmãos. Então, no Antigo Testamento é grande peixe. Está escrito no original grande peixe e não baleia. Baleia foi colocado na transliteração, na Septuaginta, que foi usado aí baleia, tá ok? Na tradução. Aí depois foi para o latim, do latim veio o português e muitos dizem que é baleia. Mas no original está grande peixe, não baleia, grande peixe. E também não está monstro marinho. Monstro marinho é a palavra no grego que foi transliterada, aquela palavra que eu falei para os irmãos que representa, esqueci agora. Eu falei, no fim é uma palavra bem complicadinha, e aquela palavra que eles usaram para traduzir Gad Gedol, eles usaram a palavra que significa imenso peixe, baleia, monstro marinho, que é a palavra grega, ela significa isso aí mesmo. Então, pelo grego é baleia, lá no Novo Testamento, quando Jesus fala, foi traduzido por baleia, porém, foi traduzido errado, não é baleia, é grande peixe, tem diferença. Quando nós fizermos o hebraico, nós vamos ver tudo isso aí, tá? Eu vou preparar o aplicativo que eu vou mostrar para vocês no hebraico, no original, vai ser coisa linda. Faça a sua inscrição lá, meu irmão, não perca tempo. Faça a sua inscrição lá, no vídeo está explicando como fazer a sua inscrição. Entra no nosso site, faça a sua inscrição para o hebraico. Não, irmão, é R$50, meus irmãos. Porque depois que eu fechar essa sala, que eu gravar o material do hebraico, eu não vou disponibilizar essas aulas no YouTube. Elas vão ser uma sala fechada para os alunos que querem aprender. Então, e o preço não será mais R$50. Eu estou fazendo isso aí porque nós vamos iniciar o curso, tá ok? Então, se matricule, invista no seu ministério. Você tem que crescer, meu irmão, no conhecimento e na graça. Cresça para a glória de Deus. Então, invista no seu ministério, tá ok? Invista no seu ministério, porque se você não investir em você, meu irmão, ninguém vai investir. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Então, acredite nos seus ministérios, acredite aí na sua chamada, tá bom? Então, vamos aqui, vamos continuar aqui. Então, aí temos o grande peixe, tá? E o peixe, esse grande peixe, quando ele solta Jonas, muitos pregadores falam que foi na praia de Nínive. Só que a cidade de Nínive, irmão, não tinha praia, tá bom? Tá? A cidade de Nínive não tinha praia. O peixe deixou ele na praia e Jonas ainda teve que andar um tanto para chegar na cidade para profetizar. E ele então profetizou, Nínive se arrependeu, tá? Era a capital da Síria. Nínive era a capital da Síria. Ela se arrependeu. Todos eles vestiram pano de saco, até os animais jejuaram, eles fizeram os animais jejuar. Leia todo o livro do profeta Jonas que você vai entender, é coisa tremenda. Nós vamos nos aprofundar no médio bacharel, eu só estou te dando as bases aí, tá bom? E por causa de Nínive ter se arrependida, aí depois os assírios vieram conquistar aqui, Jerusalém. Então havia um projeto para os assírios que estavam em Nínive, na capital da Síria. Tinha um projeto, Deus ia usar eles. Então, como houve o arrependimento,
Deus não os destruiu. Mas aí depois vem outro profeta, 100 anos, mais de 100 anos depois, e aí não teve escapatória não, tá bom? Então esse é o livro de Jonas, que conta esta passagem da mensagem pregada em Nínive e esse grande arrependimento em massa de Nínive. O que nós tiramos aí deste livro, como experiência da vida do profeta, é o que ele fez, que não precisaria ter feito, ele não precisaria ter descido até as entranhas do peixe, não poderia ter passado por aquilo, se simplesmente obedecesse à ordem de Deus. Então isso demonstra que o homem natural, o homem espiritual, o homem carnal, o ser humano, tem essa tendência. E qual é a tendência? De querer fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Infelizmente nós somos assim. Às vezes Deus quer que nós vá em uma direção e o nosso próprio eu nos faz ir em outra direção. Então nós temos que ter esse sentimento espiritual para que nós não venhamos a ir na direção que Deus quer de uma maneira forçadamente. Amém? Então vamos aí para o livro de Miqueias. Vamos falar agora do profeta Miqueias. Deu para entender aí, né, irmão? Então vamos lá. Então já falamos de Jonas. Jonas foi pregar para Nínive, tá? Possivelmente Jonas, ele saiu lá do reino do norte de Israel, no período de Jeroboão II, quase contemporâneo lá de Amós, tá? E temos aí um vestígio lá em 2 Reis, que nos dá a entender, nos dá esse vestígio aí. Então vamos agora aqui colocar o 6º profeta, para nós encerrarmos aí a aula de hoje. Nós temos que falar 3 profetas. Então vamos falar aqui agora do profeta Miqueias. Ó, vamos falar de Miqueias. Profeta Miqueias. Miqueias profetizou no ano 730, mais ou menos, tá? E Miqueias, ele profetizou sobre Samaria e Jerusalém. Ele profetizou em Judá. Então nós temos aqui Miqueias no ano 730, ó. Vamos lá. Vamos por aqui. Miqueias, ó, Miqueias ele tá mais ou menos aqui, ó. Ó. No ano 730. Olha aqui, vamos colocar aqui, ó. Miqueias. Ok? Miqueias, no ano 730. Então, Miqueias é o 6º profeta, tá? Segundo a ordem cronológica da posição dos livros na nossa Bíblia. Então, estou usando o sentido dos livros, tá bom? Então temos aqui Miqueias no ano 730, ó. Enquanto Oséias estava pregando lá no reino do norte, Miqueias estava pregando no reino do sul, ó, quase na mesma época. Então Oséias é contemporâneo de Miqueias. Então Oséias lá pregando para Israel, profetizando que eles iam ser cativos, Oséias passando por aquele processo de casar com uma mulher, de prostituições, e aí Miqueias estava aqui profetizando também no mesmo período, profetizando para o reino de Judá, ok? Então nós temos aí a profecia de Miqueias, abra aí. Qual é o teor da profecia de Miqueias? Miqueias, que significa aqui Miqueias? Micá, ó. Miqueias, Micá, ok? Miqueias, Micá, se escreve com 3 letras aí, ó. Miqueias. Ó. A letra Men, né, com abertura, Men acho que é Men, usa sinal para ir, isso mesmo, com sinal de ir, ó. Men, sinal de ir. O Iod, Men, Iod, que dá Mi, e aí o Kaf, ó, o Kaf, com pontuação para A, e aqui a letra Re. É assim que escreve Micá. Micá, né? Aquele semelhante a Deus, ó, isso aqui é igual aquele
semelhante a Deus. Tá? Ele tem aqui, ele termina com a letra Re. A letra Re que está no Iod Re Vav Re, né? A letra Re, o eu sou, tá aqui, ó, a raiz da letra Re. Tá bom? E tem o Iod aqui também, o Iod que é a raiz. A Deus é Iod Re Vav Re. Então é uma raiz da consoante do nome de Deus também está presente em Micá. Tá bom? Então temos aí Micaías, aquele semelhante a Deus. Ele profetiza sobre Samaria e Jerusalém. Então ele fala para Samaria e Jerusalém. Ok? Então, Miqueias profetiza sobre Jerusalém, que ele está aqui no reino de Judá. Qual era a capital de Judá? Qual era a capital de Judá, do reino de Judá, o reino do sul? A capital do reino do sul de Judá é Jerusalém. Qual é a capital do reino do norte, Israel? A capital do reino do norte, Israel, é Samaria. Tá? Então, Miqueias profetiza em Jerusalém, mas ele também direciona a sua profecia para Samaria, que era a capital do reino do norte. Só que ele não profetizou lá, ele profetizou aqui, ó. Ele profetizou aqui, ó. Profetizou em Jerusalém, ele estava aqui. Lá estava Oséias, passando por aquele processo de casar com uma mulher de prostituições. O tema central aqui de Miqueias é muito interessante, porque Miqueias, irmãos, ele tem aqui uma mensagem profética escatológica, que a partir do capítulo 4 é escatológico, tá? É muito complicado aqui Miqueias, porque ele tem uma parte aqui que é escatologia. Olha aí, Miqueias capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, povo, todos os povos, presta atenção, ó terra. Ó, temos aqui no capítulo 2. Em Miqueias nós temos 3 vezes ouvi e ouvi. Ouvi e ouvi. Tá? Por 3 vezes, Miqueias ele prega ouvir, ouvir, ouvir. Os irmãos sabem que existe uma diferença de ouvir para escutar. Ó, ouvir e escutar. Ouvir é quando a pessoa ela dá atenção. Ela presta atenção quando ela coloca o seu coração naquilo que está ouvindo. Uma palavra hebraica sim lev, ó, sim lev, ok? Lev, sim lev, sim lev, lev é coração no hebraico. Leve, no hebraico, é coração. E sim leve. O judeu mesmo, quando ele está ensinando, ele fala sim leve, sim leve, sim leve. Sim é colocar atenção. Então, colocar o coração. Então, sim leve. Coloque o coração no que eu estou falando. Preste atenção. Isso aqui é prestar atenção. Ó. Isso aqui é prestar atenção. Prestar atenção. Prestar atenção, sim leve, atenção, sim leve. Só que o sim leve, o leve significa coração e sim colocar o seu coração. Então, prestar atenção é quando você coloca o seu coração naquilo que você está ouvindo. Você se entrega mesmo, presta atenção. Isto é ouvir. Ouvir era atenção, ó.
colocar atenção, colocar o seu coração. Sim leve, sim leve, sim leve, sim leve. Atenção, sim leve. Coloca o seu coração, vira o seu coração para cá. Tem gente que vai na igreja, o pregador prega, ou a palavra é lida, ele sai do culto, você pergunta onde foi lido, ele não sabe. Você pergunta o que foi que o pregador leu, não sei. Porque ele não colocou o seu coração, ele não estava ouvindo. Então nós temos que ouvir a voz de Deus, colocar o coração na palavra de Deus. Não adianta você fazer esse curso, estudar conosco, aprender, e você não prosseguir adquirindo mais conhecimento, ou não se tornar um explorador da palavra de Deus. Se você não colocar o seu coração nisto que você está aprendendo, se não colocar a sua vontade, o seu desejo para as coisas de Deus, isso aqui você só está escutando. Então eu estou falando, estou pregando, estou lhe ensinando, e está entrando no ouvido, meu irmão, saindo pelo outro. Você não assimila, você não guarda isso no coração, você não põe em prática, você não treina. Você tem que viver a palavra de Deus, você tem que guardar a palavra no coração, você tem que examinar a palavra, explorar a palavra de Deus. Você tem que fazer isso. Sim leve, sim leve, sim leve. Coloque o seu coração, presta atenção, coloque o seu coração aqui, sim leve. Então, escutar não. Escutar é sem a atenção. Escutar é sem dar atenção. Escutar, você escuta. Você tá sentado na igreja, passa um carro lá na rua, você escuta o carro passar. Você escuta uma voz de uma pessoa, mas você não sabe o que está falando. Você está só escutando. Escutar é você escutar um som ambiental, mas você não sabe o que é. Você não está preocupado com aquilo. Aquele barulho não tira o sim leve da palavra de Deus. Não tira a sua atenção da palavra do Senhor. Por quê? Porque eu estou ouvindo, eu estou escutando o que está acontecendo ao meu redor, mas eu estou ouvindo a palavra de Deus. Ok? Então, faça isso. Sim leve. Sim leve. Tá? Então, Miqueias vai falar do ouvir. Ouvir. Aí você vai encontrar aqui, no capítulo 1, ouvir. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 2. Ouvi, olha aí. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor, desde o seu templo, porque eis que o Senhor sai do teu lugar, desce e anda sobre as alturas da terra. Versículo 5. Tudo por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Olha aí, tudo por causa do pecado de Jacó, da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Olha o versículo 6. Por isso farei Samaria um montão de pedras do campo. Olha o que aconteceu em Samaria aqui, meu irmão, a capital do Reino do Norte. Você já sabe, eles estavam adorando bezerro de ouro, estavam adorando outros deuses, indo após outros senhores, né? Então, eles iam pagar o preço. Presta atenção no que eu estou falando, você vai pagar o preço. O segundo ouvir que ele cita é no capítulo 3. Capítulo 3, Ouvir. No capítulo 3 e o verso 1. Olha aí. Então eu disse: ouvi, vós chefes de Jacó e vós governantes da nação de Israel, não é a vós que pertence saber a justiça? Olha aí, ouvi, vós chefes, olha aí, de Jacó, governantes da nação de Israel. Está se dirigindo, ele que está profetizando, a Miqueias está profetizando em Jerusalém, chamando a atenção dos líderes de Samaria. Presta atenção, ouvi. Olha aí, capítulo 3, versículo 9. Ouvi.
capítulo 3, e o verso 9, olha aí. Ouvi agora isto, vós chefes da descendência de Jacó. Ouvi o quê? Aí ele vai trazer então, no capítulo 4, o que era para ouvir. Ó, olha o versículo, no capítulo 3, versículo 9, ele fala de novo ouvir. Aí no versículo 12, ó, no verso 12 aqui, no verso 12, portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte deste templo numa colina coberta de mato. Olha aí, ele está aqui, ó, Miqueias, profetizando o que ia acontecer aqui, ó, no ano 586, a destruição. Você vê que todos os profetas estão falando o inevitável. Todos os profetas menores estão sendo usados, mesmo num período curto de tempo, mesmo num período curto, todos os profetas estão falando do que Deus vai fazer, do que eles iam passar, do que ia acontecer. Você percebe isso? Que a transgressão não cessa, a transgressão não para. E Deus, através dos profetas, vai alertando os acontecimentos. Olha aí. E aí temos o capítulo 4, que é o monte do Senhor. Aqui no capítulo 4, ele vai falar do monte do Senhor. Ó, isso aqui é escatológico. Isso aqui é lá na plenitude dos tempos. Olha aí. Tá? É profético e escatológico. Nos últimos dias, porém, o monte do templo do Senhor será estabelecido no cume dos montes. Ó. O monte do templo do Senhor. Aí fala da Nova Jerusalém que está descendo e vai ser colocada nos montes. Ok? Então ele está falando sobre isso aí. E concorrerão a ele todos os povos. Aí temos no capítulo 5 a promessa do rei, que fala do reino milenial, quando vai ter o rei, ok? E o juízo do Senhor contra Israel. Então Miqueias, nós vamos estudar mais Miqueias como profético, escatológico, quando fazemos escatologia, porque ela vai convergir na dispensação da plenitude. Miqueias fala dos acontecimentos aqui, e alguns capítulos refletem para uma projeção escatológica que irá acontecer com Israel. Então esses profetas, perceba, todos esses profetas estão trazendo mensagens para Israel e para Judá. Estão trazendo mensagem para eles. Obadias que traz uma mensagem para Edom. Aí temos aqui Jonas que traz uma mensagem para Nínive, capital da Síria. Só que a população de Nínive se arrepende e Deus então não destrói a cidade. Mas Deus vai levantar um outro profeta, tá? Que nós vamos falar sobre ele, que é Naum, que também profetiza aqui em Nínive, e aí a cidade é destruída mesmo porque eles não se arrependem, tá bom? Então nós vamos falar sobre. Então, depois que nós colocarmos todos os profetas menores, no encerramento deste curso, dessa matéria, você vai entender melhor os profetas e as mensagens que eles trouxeram. Deus abençoe sua vida e não perca amanhã a nossa próxima aula, tá bom? Deus abençoe a todos.